tem uma carga elétrica. Muito bem. Então, o que acontece? Esse campo aqui gera um campo elétrico, a gente chama isotrópico. O que é um campo isotrópico? É um campo que vai para todas as direções com a mesma intensidade. Tá bom? É isso. Campo elétrico indo para todas as direções com a mesma intensidade. Vamos pensar só num deles aqui. Vamos pensar só nesse. Então, aqui nós temos um pedaço do campo elétrico deste corpo. Muito bem. Então a gente pode até chamar de E aqui. É das linhas de campo aqui. Muito bem. Outra coisa que a gente pode associar aqui para entender o funcionamento por meio da lei de Gauss é o que seria a área, né? Esse campo elétrico ele está relacionado com um pedaço de área aqui dessa esfera, né? Esse pedacinho de área aqui. E vamos considerar, claro, meu desenho está meio grande, mas vamos considerar que é um pedaço infinitesimalmente pequeno, é um dA, diferencial de área. No cálculo vetorial, né, a gente costuma tratar os elementos todos como vetores. Então a gente vai relacionar um vetor a essa área, o que a gente vai chamar de vetor área. Esse vetor área, ele tal qual lá na geometria, é um vetor que é normal à superfície, a areazinha. Então o vetor que é normal é um vetor ortogonal, assim, 90 graus. Que está ali no meio, né? E o seu módulo representa o tamanho da área. Então a gente vai chamar esse cara aqui de dA vetor. Muito bem. Claro que vão ter vários outros dAs aqui, com vários outros campos elétricos também, e vários outros vetores áreas também, né? É isso. Mas a gente está pensando só nesse para ilustrar o nosso problema. Bem, existe, daí a gente leva em conta isso, né? Que por lógica deve existir uma lei que associa o fluxo de campo elétrico com a carga elétrica de um elemento. Essa é a famosa lei de Gauss. Certo. Não vou dar maiores explicações, mas essa lei não é uma lei experimental. Ela é diferente da lei de Coulomb, é uma lei que surge da lógica matemática. E ela é isso aqui, ó. A integral de superfície do campo elétrico numa determinada área é igual à carga que está envolvida, isso é bem importante, envolvida pela superfície gaussiana, que é o que a gente já vai ver, sobre ε0, que é uma constante elétrica. Aí. Muito bem. E esse é o grande ponto, né? Para a gente poder fazer uma análise com a lei de Gauss, a gente precisa definir uma superfície gaussiana. A superfície gaussiana ela vai ter sempre a mesma simetria do objeto que está gerando o campo. Então, no caso aqui, a gente vai ter uma superfície. Se a gente estiver interessado em encontrar o campo elétrico num determinado ponto que está a uma distância r, né, do nosso centro aqui, a gente vai associar essa superfície pontilhada azul que eu criei aqui, ok? Tá aí, ó. É uma superfície redonda. E esse é o grande ponto aqui da lei de Gauss, né? Porque quando a gente está pensando nessa área, na prática a gente está pensando numa área que vem da superfície gaussiana, só que ela precisa ter a mesma simetria do objeto. Então é meio que uma área dupla. Ela está tanto relacionada ao objeto quanto à superfície gaussiana. E a lei de Gauss é uma lei, como eu falei para você, lógica. Ela funciona em todos os casos, todos. Todos os casos mesmo. Se tu quiser calcular o campo elétrico de sei lá, de uma televisão, tu consegue. De uma coisa bem esquisita, tu consegue. Mas a lei de Gauss ela só é conveniente quando a gente tem simetria. E aqui a gente tem uma baita de uma simetria, né? A superfície gaussiana é igual ao nosso corpo aqui, nossa esfera. Portanto, devido a essa simetria, a gente repara uma coisa muito importante aqui, ó. Esses dois vetores, o vetor campo elétrico e o vetor área, eles são paralelos, tá vendo? Eles serem paralelos é muito importante. E repara que eles não são só paralelos aqui. Em qualquer outro lugar que tu criasse, eles também seriam paralelos. Era isso que eu estava explicando agora há pouco. O campo elétrico que sai de um pedacinho de área é sempre paralelo ao vetor área.
numa superfície esférica. Portanto, o que acontece? Se isso aqui é um produto escalar, olha só, o produto escalar do campo elétrico com vetor área, a gente aprende lá na geometria que o produto escalar de dois vetores, ele é dado basicamente pelo módulo dos vetores, pelo valor absoluto, como vocês chamam aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Então, o que acontece? Para o nosso caso aqui, a gente vai ter o módulo do campo elétrico, vezes o módulo do vetor área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que como eu estou fazendo uma integral, é em todos os pontos dessa superfície esférica, todos, todos, todos. E o importante é que em todos os pontos, devido a essa simetria que eu estou conversando contigo, o cosseno vai dar 1, porque o ângulo é zero. Uma vez que eles são paralelos, o ângulo é zero. Então, em todos os pontos que eu estiver somando aqui na minha integral, vai ser 1 o valor do cosseno, e é por isso que facilita a nossa vida. Porque se a gente tivesse que fazer o ângulo em todas as situações possíveis, como por exemplo numa televisão, que era o que eu citei agora, seria extremamente complicado. Extremamente complicado. Portanto, a gente costuma usar lei de Gauss apenas quando nós temos simetrias bem evidentes. Ok? E outra, como o campo é sempre o mesmo, já que ele é isotrópico, em todos os pontos ele tem a mesma intensidade e permanece essas mudanças de direções contínuas, o campo elétrico vai para fora e dentro fica só dA. E de novo, carga envolvida aqui. Eu não quero falar muito sobre a carga envolvida agora, mas ela é bem importante. Bem, o que acontece? Agora ficou fácil, porque a nossa integral é apenas uma integral de área. E agora a única coisa que tu precisa verificar é qual é a área da superfície gaussiana. A área da esfera, na prática. E isso é bem importante, porque esse dA aqui é sempre da superfície gaussiana, ok? Tu tem que sempre se ater à superfície gaussiana, não exatamente ao objeto que tu está trabalhando. Vai ter outras situações, tu vai ter um cubo, por exemplo, mas tu não vai se preocupar com a área do cubo, e sim só com a área de algum elemento do cubo ali que tu esteja trabalhando. Na tua lista, por exemplo, tem um de cubo, né? É bem interessante o de cubo. Eu tô fazendo de esfera aqui porque eu acho que ele é mais ilustrativo. A área de uma esfera a gente conhece lá desde o secundário. 4πr². Pronto. Então agora a gente vai perceber uma coisa bem interessante. Se eu simplesmente passar esse 4π para o outro lado, né, a gente vai chegar exatamente na lei de Coulomb. Isso aqui é a lei de Coulomb, a lei que a gente estava trabalhando na aula passada. Carga sobre 4πε0r² é a lei de Coulomb do campo elétrico, né? Então a gente obtém a equação que foi observada experimentalmente pelo Coulomb de um tratamento aqui completamente matemático. Beleza? Certo. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, aos poucos, isso também vou tentando absorver aos poucos, mas sim, mas a maior parte das fórmulas que eu estou aqui a ver não me são estranhas. Ah, que bom. Então agora a gente pode fazer algum problema envolvendo Só esse tipo de esta situação. fórmula que eu tenho aqui, quando eu faço o E vezes o dA, que é o meu o E, na primeira, o E que é o E em si é uma energia, vezes o dA Não, que tem a campo ver elétrico. campo elétrico, depois tem a ver com a área, não é? O dA. Sim, Este a é área da zero que superfície está, gaussiana. este é zero que está aqui em baixo é o quê? O E0 é a constante de permissividade elétrica. É uma característica do lugar onde o campo elétrico está passando. Ok. Existem lugares que o campo elétrico passa mais fácil, outros que ele passa mais devagar, né? De modo geral, o campo elétrico ele flui melhor no vácuo, né? Então, o ε0 é do vácuo. Beleza? Certo, ok, ok. É a mesma coisa que aquele K, né? Aquele K que a gente estuda lá é o 9 vezes 10 na 9, né? Vem do ε0 e do Sim, 4π. eu posso sentir a necessidade de fazer este AB vezes cosseno. Esse AB vezes cosseno aqui é só para ilustrar o que está Ok, acontecendo aqui, né? Que é um produto escalar. E ok. no nosso caso, esse produto escalar vai ser sempre só a multiplicação dos Em módulos. cima é o Uma vez que em Q, todos os casos aqui o cosseno é 1. que é a carga, Oi, né? sim, carga envolvida. Esse é um ponto bem Ok, importante, tá? Porque o ok. que acontece? Às vezes a gente não está interessado em descobrir o campo fora
A gente está interessado em descobrir o campo Ok. dentro, Sim, mas e isto daí eu tu não vai sempre, ter tua sempre carta. sempre que também tenho assim uma matéria mais que não me sinta tão à vontade ou que já não me lembro, já percebi que o ideal é o Samuel, pronto, faz assim, explica a sua maneira e depois o ideal é eu sempre fazer um estudo, que é para depois, surgindo uma dúvida, eu não deixar passar muitas aulas. Pronto, melhor assim. Perfeito. É, melhor assim. Vamos fazer uns exemplos aqui desse tipo de situação para a gente ter alguma Ok. coisa mais prática. A prática, né? Tudo que eu passei aqui é teoria. Na prática as coisas fluem mais fácil, tá bom? Então deixa eu pegar aqui um exemplinho Mas é o MBA, de. por acaso, quando o Samuel depois poder ter, foi considerada a nível mundial ou a nível europeu a melhor invenção que existiu na banca. É verdade, estou a Ô, falar sério. louco! Estou a falar sério. Foi, Ter foi criado, transferências instantâneas? foi criado pelos portugueses. É, que Ah, o tem MBA daqui, que massa! transferências instantâneas, tem. Não, foi Portugal que inventou o MBWay. O Samuel Poxa, não tem noção. Todos os outros países que neste momento têm algo parecido foi copiado da nossa solução. E Portugal ganhou um prémio por isso. Foi a CIBS. A CIBS é quem gera os multibancos em Portugal, o sistema bancário, é a empresa que gera CIBS. Foi a CIBS que criou, os engenheiros da CIBS que criaram o MBWay. É verdade. sensacional. Foi uma Bem, eu descoberta ia lhe brutal falar, porque né, que é muito seguro. o MBWay ele parece parecido com o Pix lá do Brasil. A gente tem o Pix, que é uma transferência instantânea também. E a É, ponto, o Pix está fazendo tanto sucesso que logo o real vai se transformar num real digital, uma espécie de essencialmente, criptomoeda. teve o sucesso que teve porque é extremamente seguro. É bem seguro me parece que o MBWay ele funciona tipo o Bitcoin, assim, com alguma segurança parecida do Bitcoin, com a questão de ter o registro ali, O né, de MBWay quando. é nada mais nada menos do que o seu cartão virtual. Em vez de ser Aham. físico, porque não posso estar aí ao pé do Samuel a fazer o pagamento pronto, numa máquina, nada mais nada menos do que eu ter o meu cartão, mas virtual. Isso. É, E percebas como esse tipo de coisa gera riqueza, né? Porque, por exemplo, imagina se eu tivesse sim, que me deslocar toda facilita. vez É. para receber, né? E eu ter que ir ali fazer a transferência. Exato. É, sim, é verdade. É a divisão do trabalho facilitada, né? Em outras palavras. Facilita. É verdade. Muito bem. Então tá, ó, esse problema aqui, apesar de ele ter um enunciado meio longo, ele é bem legal, tá? Eu acho que ele é bem ilustrativo. Então vamos lá. Fluxo e cascas não condutoras. Uma partícula carregada está suspensa no centro de duas cascas esféricas. Então olha só que legal, tem uma partícula aqui, e aqui tem uma casca esférica, aqui tem outra casca esférica. É como se fosse uma matriosca, aquelas bonecas russas lá, né? Vai abrindo e vai abrindo, assim. Beleza. A figura mostra a seção reta do sistema. Então aqui é como se a gente tivesse cortado a esfera no meio, assim. Estamos vendo uma fatia dela. E essa figura aqui do lado, esse gráfico, ele mostra o fluxo de campo elétrico na esfera, né? Isso é bem importante. Então, ó, o fluxo φ através de uma esfera gaussiana, ou seja, a gente está buscando o fluxo através das gaussianas que a gente cria para descrever aqui o problema, ok? Com centro na partícula em função do raio R da esfera. Então, por exemplo, né, a gente poderia colocar uma gaussiana aqui, né? Ele está fazendo isso ali, outra aqui, outra ali, e ao passo que tu vai fazendo gaussianas, tu vai tendo esses gráficos aqui que estão ilustrados. A escala do eixo vertical é definida pelo φs aí de 5 vezes 10 na 5. Então, significa que cada risquinho aqui mede 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na 5 newtons, metros quadrados por coulomb. Agora, olha só a pergunta que ele está fazendo. Sem ter dado praticamente nenhuma informação, ele só nos pede aqui, ó, determine a carga da partícula central. Olha só. Um problema como esse aqui é bem interessante, mas se tu compreende a lei de Gauss, ele fica fácil, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer uma pequena lei de Gauss aqui, baseado em tudo que a gente conversou. Vamos criar um campo, uma superfície gaussiana aqui. A gente vai lembrar de novo a mesma coisa que eu estava te mostrando. O vetor área da superfície gaussiana é paralelo ao vetor campo elétrico que passa por aquela área, de tal forma que, de novo, a nossa lei de Gauss vai poder ser escrita simplesmente como a integral
da área que é envolvido pela superfície gaussiana, isso agora vai ser importante, dividido por ε0. Beleza? Como a nossa superfície gaussiana é uma esfera, a área de uma esfera é 4πr². Até aí você já entendeu, né? Tranquilo. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. E agora vem o ponto, né? Quanto de carga está envolvida, está dentro da superfície gaussiana? Veja, se a gente está falando de carga, a gente está falando da carga do pontinho, né? Desse ponto aqui. A carga dessa partícula carregada. Então significa que toda a carga da partícula carregada está dentro da superfície gaussiana. Então, eu vou falar que essa carga aqui vale Qzão e vou colocar esse Qzão aqui na minha equação. Dividido por ε0. Então temos que tomar algum cuidado quando for falar de carga envolvida, porque tem que ver o que está dentro. Daí tu pode estar se perguntando, mas professor, nessa equação aqui então que tu está calculando, não vai entrar as cascas esféricas? Não, não vai entrar as cascas esféricas. Porque a gaussiana que eu desenhei, ela não está envolvendo as cascas esféricas, tá vendo? Numa conta de lei de Gauss, só entra na conta aquilo que a superfície gaussiana está envolvendo. Então, como eu decidi fazer uma superfície gaussiana pequena, nenhuma casca condutora vai entrar na minha conta. Ok? Esse é um ponto muito importante da lei de Gauss. Eu vou até escrever aqui. Como? Que na lei de Gauss só entra elementos, só nas contas, só entrarão elementos que a gaussiana envolve. Como a nossa gaussianinha aqui não está envolvendo as cascas, só está envolvendo a partícula, só vai entrar a carga da partícula. Quando eu for fazer uma gaussiana que envolve a casca, daí vai entrar também a carga da casca. Mas por enquanto não. Por que eu estou fazendo isso? Porque o problema A me pede da partícula central, então tem que focar nela, focar na partícula central, entendeu? Se tiver dúvida é só falar, tá? Certo. Então ficou carga da, vamos chamar assim, ó, QPzinho, carga da partícula. QP 4π ε0r². Bem, esse 4π ε0r² é um velho conhecido nosso. É aquele kappa que vale 9 vezes 10 na 9. Muito bem. Mas por que eu estou fazendo tudo isso, né? Se o problema está falando sobre fluxo. Justamente porque a lei de Gauss, além dessas duas igualdades aqui, tem uma terceira. Ela também é igual ao fluxo elétrico. Então eu posso comparar com esse valor de fluxo que a gente tem. Beleza? Certo. Perfeito. Então, olha só que legal. A gente, apesar de não ter campo elétrico, isso não vai importar muito, né? A gente pode comparar diretamente a carga e o ε0 com o valor do fluxo que a gente tem. Depois eu vou me preocupar com o campo, agora eu não preciso me preocupar. Vamos comparar direto com o fluxo que a gente tem. Vamos olhar aqui para esse ponto, né? Note que aqui, olha, vamos perceber o que esse gráfico está nos dizendo. Se isso está vindo do raio R da esfera, né? Então aqui, nesse ponto, onde nós temos o R igual a 0, aqui é R igual a 1, aqui é R igual a 2, aqui é R igual a 3, assim vai. Né? Por que eu sei que é R aqui? Porque está escrito. Aqui é o R, que é o eixo do R. Então, se o R é 0, se o R0 está aqui, significa que esse ponto é onde está a partícula, no zero. E eu percebo que vai continuando constante o fluxo, constante o fluxo, constante o fluxo, até um momento que ele cai drasticamente. Qual é esse momento? Bem, claramente é quando nós estamos nos afastando e chegamos na superfície condutora. Quando a gente chega na superfície condutora, o fluxo cai. Ok? Então significa que até chegar na superfície condutora, a gente tem esse fluxo constante. Perfeito, ótimo, é isso que eu quero. Porque agora eu posso afirmar com muita convicção de que o fluxo, antes de chegar na superfície condutora, ou seja, no caso que eu estou estudando aqui, é 2. 2 vezes 10 na 5.
Então eu vou colocar aqui que o fluxo, como a gente acabou de avaliar, é 2 vezes 10 na 5. E aqui nós vamos encontrar a carga. O problema está pedindo justamente a carga. Então, carga da partícula. E embaixo eu coloco o valor do epsilon zero, que é um valor tabelado, tá? É um valor decorado. 8,8 vezes 10 na menos 12. Pronto. Finalmente agora é só passar esse carinha multiplicando para o outro lado e a gente encontra o valor da carga, né? Então vai ficar simplesmente 2 vezes 8,8 vezes 10 na 5 vezes 10 na menos 12. Então, com um pouquinho de matemática básica aqui, a gente vai ficar com 17,6 vezes 10 na bases iguais, somos expoentes, menos 7 Coulomb. Pronto, acabei de encontrar. Mas note que, de novo, não é só jogar na fórmula, né? É fazer alguma avaliação do que está acontecendo. Queremos a carga da partícula. Vamos fazer uma gaussiana pequena para tratar só da partícula. Percebo que pela simetria vai ficar aqui bem parecido com a lei de Coulomb. Noto que isso, pela lei de Gauss, é igual ao fluxo. Reparo que até chegar na casca, fluxo é constante. Faço essa substituição aqui do fluxo constante da carga da partícula, isolando a carga, encontro o valor dela. Beleza? Alguma Ok. dúvida? Não, tá tudo. Pronto. Então tá bom. Beleza. Vamos avaliar. Bem, foi feita essa avaliação agora, e pela mesma lógica dá para fazer a B, né? Depois rever e. Pois, Diga, tenho que rever. tem que rever. É, bastante coisa, não tem como aprender uma coisa dessa assim rapidinho. A lei de Gauss é um negócio bem interessante. Mas, ó, eu vou colocar uma que ela tende a ser simples aqui, tem a ver com lei de Gauss, mas não tem necessariamente a ver com circunferências, esferas e coisas do gênero. A lei de Gauss, como eu falei, funciona para qualquer tipo de geometria. Ela é uma lei da natureza, que nem a gravidade. Então, vamos lá. Aqui nós temos um plano inclinado, tá bom? Lembrando, ó, o que ele está pedindo aqui? Ó, calcule o fluxo elétrico. Então a gente quer o fluxo, que a gente sabe que é a integral do campo elétrico pela área. Produto escalar do campo elétrico pela área. Aqui é o que tu precisa, tá bom? Vamos lembrar também que quando a gente tem uma situação como essa, a gente pode dizer que o produto escalar é uma situação onde tudo é constante. Perceba, a área aqui é ela só, reta, nunca muda, constante. A área é constante. E o campo elétrico também é constante, tá vendo? Ele sempre tem essa mesma inclinação de ângulo θ aqui. Beleza. Então a gente pode dizer, né, que é isso aqui, tal qual lá no outro problema. E uma vez que o campo elétrico, olha só, é uniforme, constante, ele pode sair para fora da integral. A gente sabe que constante sai para fora da integral. Certo? E veja, o θ também é constante, né? O θ é sempre 35. Então, né? E a área é o quê? É a área de um quadrado. Beleza? Então, ó, tem até o tamanho do quadrado aqui. Então, apesar de ser uma integral, tu já sabe qual é a área. É a área de um quadrado. Cosseno também poderia sair para fora, eu só não tirei por questão estética, porque ele é constante. E agora, a integral da área é a área de um quadrado. Então, a gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Pronto. Com isso aqui, sabendo o valor do campo elétrico, tá lá no enunciado. Sabendo o valor do ângulo, tá lá no enunciado. E sabendo o valor do lado do quadradinho, tá lá no enunciado também, tu encontra o valor do fluxo, tá bom? Então agora é a tua vez. Tu coloca os números na conta e resolve. Eu preciso ir no banheiro, tá? Só um instante. Só jogar na fórmula e encontrar a resposta. Os númerozinhos estão no enunciado.
Isto. E aí, conseguiu achar o fluxo elétrico? Basicamente era só substituir o valor 1800 vezes cosseno de 35 vezes 3,2 ao quadrado. Não é? É isso. Certo, exatamente. E chegou em qual resposta? Dá-me aqui um valor de 15.098. Esquece da unidade, tá? Newton vezes Coulomb dividido por metro NM, né? cúbico. NM, né? Aham, isso aí. Muito bem, muito bem. Então veja que é uma Começar coisa a que é ver sempre. o que a Diga. professora me recomendou, porque realmente houve imensa gente que chumbou. ahm, mas testa, como é óbvio, eu olho, eu olho para mim, claro que me interessa também perceber se os meus colegas estão a conseguir ou não estão a conseguir, né? Mas eu percebi que de facto na última aula, ontem, onde tivemos a aula de física prática, e houve de facto um número de reprovação muito acima da média. Portanto, ou seja, o teste em si foi mesmo um teste, não foi nada simpático, houve um número de reprovação muito alto, portanto, o regente não está a ajudar muito e, aliás, já está a haver um descontentamento muito grande, tanto que o pedagógico já está a entrar, o conselho pedagógico já está a falar com o professor a dar em conta a percentagem de negativas que existe. Portanto, existe um número de negativas muito acima da média. Um, e então eu já sei o que é que vai acontecer. Portanto, eu não ando, eu voltei a estudar, mas eu já conheço esta faculdade há muito tempo, há muitos anos. Ou seja, quando existe um regente, quando existe um professor mais complicado que chumba muitos alunos e que tem uma percentagem muito alta de reprovações, normalmente o que acontece sempre quando o conselho pedagógico fala fazem um exame mais acessível, pronto, que é para passar os Ah, que alunos. bom. Isso é como é óbvio, eles têm que passar alunos, né? As pessoas estão ali a investir tempo, dinheiro, tem que existir exigência, concordo, mas há limites. Portanto, e este teste foi um teste, sinceramente, parece que ele estava a gozar com os alunos. Portanto, ele está a fazer perguntas de uma forma
que não faz sentido nenhum. E nomeadamente houve 2 exercícios que eu nem sabia, eu nem tive tempo de reparar nisso porque o exame correu-me tão mal que eu nem tive tempo, mas houve 2 exercícios do teste que saíram de matéria que nem foi dada. Nem Ô, sequer louco. foi dada. Atenção. Pronto, só para a pessoa ter a noção. É, dá pra Ahm, ver, né? Mas mas essa pronto, lista aí segue essas questões complexas mesmo. mas, Ó, por mas, exemplo, essa mas aqui pronto, é bem difícil. enfim. Né? E Eu não sei entretanto, o se que a é que eu lista quero vai dizer com seguir. isto? A professora disse: pronto, vocês têm a nossa lista de exercícios que pelo menos dá para o Samuel se orientar na matéria que nós damos, que eu depois posso ir atualizando a pasta do Google com as séries de exercícios que vão aparecendo, que agora já tenho acesso a mais, e depois posso também pôr na pasta, se o Samuel quiser, posso pôr os slides das teóricas. Pronto, e assim o Samuel vê também os slides das teóricas. Perfeito. Pronto. E tu já tens Até essa posso. lista de exercícios? Tem como me Sim, mandar? já, Nem que já, seja pelo já. Sim, WhatsApp? sim, sim. Eu tenho, o mais fácil é eu meter no Drive. Tenho aqui no Moodle. Está aqui. Podes me enviar, Se eu então. for aqui, até posso. Não sei se aqui o Google acho que dá Se bem que esse para. exercício que eu peguei aqui é mais simples que os da lista, hein? Esse aqui que eu tô Já. Esses dois que eu tô colocando aqui são bem Samuel, piores. consegue ver agora a minha tela, não consegue? Ah, se eu consigo ver tua tela, só um segundo. Eu pus partilhar. Sim, sim, tô vendo. Pronto, eu vou aqui ao Moodle, Física. Pronto, está aqui. Tenho aqui as teóricas e depois cada teórica tem uma série. A série 4, 5, 6, 7. E depois tenho aqui as teóricas. Ó, já vamos, neste momento ele já pôs a 11. Pronto. Estamos agora na indução. Pronto. O que Eita, eu mas posso. daí já é um assunto muito avançado, né? Sim, Essas sim. listas Mas aí não pronto, vale a pena ver. o que é Eu que eu pensei que posso fossem fazer? listas dos exercícios Pronto, antigos mesmo, não, nossa. não, mas tenho aqui também. Começa desde o início. Começa desde o início, oscilações. Mas isto o Samuel tem no Drive. Eu dei-lhe o Drive, não É, dei? tem, Eu, tem. eu dei ao Samuel aqui. O que eu dei ao Samuel foi isto. Tá? Esse aqui, o meu disco. E eu acho que dei ao Samuel foi. Não, mas eu. Foi na conta. Acho que foi na conta da faculdade. Foi na conta foi no drive da faculdade. Ou seja, é este drive aqui. Onde é que ele está? Portanto, é este drive aqui, pronto. Basicamente o Samuel, física, exatamente. O Samuel tem lá uma pasta, é esta pasta que eu lhe dei, física.zip, certo? Tenho, aham. Pronto, eu basicamente o que eu vou fazer é eu vou criar aqui uma pasta, até posso criar já, eu vou criar aqui uma pasta a dizer teórica ou teoria, pronto, já está, e crio aqui outra pasta a dizer prática. Pronto, e vou colocar hoje ainda todas as práticas e todas as teóricas aqui. Pronto, e assim, e vou partilhar novamente depois os links, porque isto depois cada. Pronto, e assim é mais fácil. Está bem? Tá bom. Não vou fazer agora que é para não perder tempo, mas depois partilho todos os slides e todas as séries de exercícios. Agora, por Certo. exemplo, esta matéria que estamos a dar, como é que se chama? É, Lei de Gauss. A gente chama de Lei de Provavelmente, Gauss. provavelmente isso deve estar Tava na 5. na corrente elétrica ou então no Não, campo antes. elétrico, ou na carga, força de Coulomb, se calhar, É, também deve deve estar em estar. campo elétrico ali, Pronto. então, o campo elétrico. A série é qual? Não, não, é o 5, é o próximo, esse aí. Ok, pronto, ok. Pronto, mas por enquanto acho que o Samuel ainda tem os exercícios, não tem? A sequência. Mas Sim, pronto, tem. resumindo e concluindo, eu vou pôr isto tudo lá, partilho o link depois pelo WhatsApp para ter acesso a tudo. Um, e entretanto, o que é que ia dizer que agora me perdi? Agora perdi-me. Mas pronto, não interessa. Pronto, eu partilho isso tudo, basicamente. Lembra-me, a professora entretanto disse-me, como eu percebi que há muitos alunos que vão em exame, como há muitos alunos que vão em exame, ahm, a professora disse então que pelo menos tentou orientar os alunos e disse: vocês façam exercícios pelo Holiday. É isso aí. O Holiday é sempre melhor. Porque ela disse mesmo que o livro que ele recomenda não é um livro muito, digamos, muito simpático.
É o Physics College que ele recomenda, que eu depois posso dar ao Samuel. Aliás, se calhar o Samuel já o tem, por essa pasta que eu já lhe dei, acho que está lá. Mas não é um livro muito, pelo que ela me diz, que os alunos estão a gostar muito. Ela diz que o Holiday é o melhor, pelo É, que ela recomendou. costuma ser o melhor mesmo. Muito bem. Essas contas aqui que estão nas listas, tu já falou que fizeste, né? Mas elas são mais difíceis do que o que eu fiz. Alguém fez, né? Quero dizer, a professora deve ter feito em sala, certo? Sim, e depois o que eu posso fazer é, que eu por acaso, eu depois posso também tirar fotografia ao caderno da prática e mando para o Samuel. Entendi. E assim o Samuel, para além de ter os exercícios, tem também as soluções, para ir Perfeito, acompanhando pronto. e percebendo. Caso já era para lhe dizer isto, mas como, pronto, mas como a ideia era nós organizarmos para começar a dar a matéria, preferi que as coisas se fossem desenrolando, mas agora queria lhe dizer isto que é para também haver uma organização, que depois isso traz mais frutos. Perfeito. Então tá bom. Eu acredito que a gente tenha que ver mais exercícios ainda, tá? O problema é que eles têm esse nível de dificuldade. Não tem muito o que fazer, é difícil mesmo. A compreensão é bem teórica. Eu estou tentando pegar os mais simples aqui, os mais autoevidentes. Vamos pegar um outro que eu vou inventar eu mesmo, tá? Eu vou inventar um porque eu acho que o Halliday ele é meio fraco nesse ponto de exercícios de campo de lei de Gauss. Ó, vamos calcular o Agora campo estou no. elétrico. Agora porque é que eu não consigo ver? Ah, tá. Deixa eu colocar. Bem, vamos ver. Pode ser alguma coisa de tu ter compartilhado a tela, não sei. É, que eu não consigo ver agora o ecrã todo. Tá. Acho que tu tem que fixar minha tela aí. Vai lá no quanta aula, sua apresentação Registro e e fixa. fixar. Já está, é isso mesmo. É isso. Ok, já Pronto. está. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos calcular o campo elétrico na no interior de uma esfera não condutora. Isso é bem legal. Bem. Então, vamos fazer aqui de novo aquele esquema. A esfera é não condutora. Ela é maciça e não condutora. Não é uma casca, é uma esfera mesmo. Então, tudo bem. Ela tem seu tamanhozinho aqui dentro. E a gente quer encontrar o campo elétrico dentro dela. Vamos encontrar de forma genérica. Vamos dizer que a gente quer encontrar aqui nessa distância R. Ok? Muito bem. Então, a gente vai ter que fazer toda aquela história lá do vetor, campo elétrico, ser paralelo e tudo aquilo de novo, tu já sabe que vai dar. A gente tem a lei de Gauss, né? EDA, produto escalar, igual a carga envolvida, isso aqui é bem importante nesse ponto, carga envolvida pelo epsilon zero. Vamos focar só nessa parte aqui primeiro. A gente já sabe o que é. É uma esfera, o campo é constante, a área da esfera é 4πr quadrado, o campo sai para fora, o ângulo é zero, então essa parte vai ficar simplesmente E 4πr quadrado, ok? Não vamos mais conversar sobre isso. Tu viu uma esfera, tu já sabe que é essa a resposta. Agora vem a parte que é interessante, tá? Carga envolvida. Por quê? Porque vamos considerar que essa esfera aqui tem carga Q. Ela toda tem carga Q, Qzão. Beleza? Ela tem carga Qzão. Só que a lei de Gauss ela deixa bem claro que a gente só tem campo, né, quando nós temos carga envolvida. E se tu reparares bem, apesar da nossa esfera como um todo ter carga Q, ela inteira tem carga Q, a gente está pegando o campo aqui, essa gaussiana. E a gaussiana não está envolvendo a esfera inteira. Ok? Então significa que ela não está envolvendo a carga inteira. Tudo bem? Ela estaria envolvendo a carga inteira se ela estivesse aqui fora. Mas ela está dentro, então ela não está envolvendo a carga inteira. Portanto, a nossa missão agora é, de alguma forma, tentar descobrir como obter isso, como obter a quantidade de carga que ela está envolvendo. Beleza? Bem,
A gente pode descobrir essa carga envolvida com uma situação bem lógica. A carga ela é parecida com a massa, se a gente para pensar assim. As relações na física de carga e massa são bem análogas. A gente consegue associar a massa com densidade, né? Massa é igual a densidade vezes volume. Né? De modo geral, a gente vê na escola lá que a densidade é massa dividido por volume. Ou seja, por que o chumbo é mais denso que o algodão? Porque, vamos dizer assim, tu tem mais massa em menos volume. Né? Mais massa em menos volume para o chumbo do que em relação ao algodão. Agora, para a carga elétrica vai ser análogo. Em vez de massa aqui vai ser carga. Em vez de densidade de massa vai ser densidade de carga. Então a gente pode dizer que a carga ela é igual à densidade de carga, a gente pode chamar de ρ, essa letra grega, vezes o volume do objeto. Ok? Então, para a nossa esfera como um todo, para ela como um todo, não a gaussiana, para ela como um todo, essa questão aqui da nossa esfera, a gente vai ter a densidade da nossa esfera e o volume de uma esfera, que eu acho que você sabe que é 4πr ao cubo sobre 3. Essa aqui é a equação do volume de uma esfera. Okay? Muito bem. Beleza, isso aqui é para a nossa esfera como um todo. Um detalhe aqui, né? Eu não estou dando nome aos bois direito. Esse Rzinho ali está errado, porque como eu estou falando da esfera como um todo, eu estou falando da esfera inteira, então é com Rzão. A gente tem que tratar Rzão aqui. Então, se eu estou falando da carga da esfera toda, que é o Qzão, eu estou falando do raio da esfera toda, que é o Rzão. Ok? Muito bem. Só que agora a gente pode pensar só na carga envolvida. Vamos pensar nela de forma genérica. A carga envolvida vai ser quem? Vai ser o ρ, 4πr ao cubo sobre 3. Só que em vez de Rzão, a gente vai pegar aquele Rzinho azul, porque eu estou pensando só aqui. Só na carga envolvida. E perceba uma coisa importante, eu não mudei a densidade, porque a densidade é homogênea. Ela é a mesma. Em nenhum momento eu falei aqui que a densidade variava. Nós temos a mesma quantidade de carga distribuída por toda a esfera, independente se é na ponta ou no outro lado. Como é que eu sei isso? Né? O que indica isso no enunciado? O fato dela ser não condutora. Quando uma esfera é não condutora, ela tem a sua carga totalmente distribuída por meio da sua geometria. Ok? Então, por isso que quando é não condutora, tu pode inferir que a densidade é constante, tá bom? Então a densidade é a mesma, tanto quando eu estiver trabalhando relacionado à carga como um todo, quanto quando eu estiver relacionado só na carga envolvida. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer aqui? Se eu conheço a carga Qzão aqui, eu até escrevi ela aqui porque eu conheço ela, Qzão, e eu preciso resolver a minha conta aqui pro Qzinho, eu não sei quanta carga está envolvendo, agora eu vou descobrir. Porque eu posso simplesmente relacionar essas duas equações aqui. Eu posso, por exemplo, dividir essas duas equações. Ó. Então eu vou ficar com uma coisa muito boa, porque eu vou cortar um monte de coisa. Corta 4π, corto 3, corto ρ, e vou ter uma relação direta entre a carga total e a carga envolvida, simplesmente relacionado com os raios. Então a carga envolvida e a carga total estão relacionadas com os raios. Isso é bem óbvio, né? Maior o raio, maior a carga envolvida. Isso é bem óbvio. Então, quando a gente para refletir assim, é óbvio que tem que depender do raio. Carga por carga envolvida vai ser igual a simplesmente Rzão ao cubo dividido por Rzinho ao cubo. Ou seja, se eu quero a carga envolvida para colocar lá na minha integral, quer dizer, lá na minha lei de Gauss, eu vou ficar com Qzão vezes Rzinho ao cubo dividido por Rzão ao cubo. Tudo bem? Eu só isolei o Qzinho aqui.
passei ele multiplicando, né? Inverti aqui, multipliquei cruzado, ficou desse jeito. Alguma dúvida? Não. Então tá bom, se não tem dúvida, a gente É continua. mais matemática do que outra coisa. Exatamente. Por isso que eu disse que a lei de Gauss é uma lei matemática, ela surge da lógica matemática. O fluxo é matemático. O conceito de fluxo é matemático. E existe uma cadeira na graduação chamada cálculo vetorial, onde a gente aprende tudo isso antes de ver aplicação na física. Então é bem importante. Depois dessa álgebra feita, e depois de toda a conversa ali do lado esquerdo também, a gente consegue encontrar uma expressão para o campo elétrico dentro da esfera. Veja que eu também novamente posso cortar esse com esse, e eu vou ter então Qzão vezes Rzinho, 4π ε0 Rzão ao cubo. Pronto. Acabei de encontrar uma expressão aqui para o campo elétrico dentro da esfera. Então agora tu já sabe, se tu quiser decorar, mas a lógica é sempre a mesma, olha só. Fazemos a superfície gaussiana, lembramos que envolve a carga envolvida. Quando a gente está falando de esfera, essa parte esquerda é sempre campo elétrico 4πr², sendo R o raio da gaussiana, isso é muito importante lembrar, é o raio da gaussiana, é o raiozinho azul ali do meu desenho. E agora vem a parte da carga envolvida, porque apesar da esfera como um todo ter carga Q, Qzão aqui, a gente não está pegando a esfera como um todo. Então a gente vai relacionar tanto uma expressão para Qzão quanto uma para Qzinho. A gente vai isolar Qzinho nessa brincadeira, simplesmente fazendo uma matemática básica, que é básico, que já não tem cálculo, não tem física, só matemática mesmo, como tu notou. E isolamos então a carga. E agora que nós temos essa carga, é simplesmente substituir lá na posição dela na lei de Gauss. Feito isso, mais uma simplificação, a gente chega nessa expressão aqui bem importante. Beleza, Luiz? Eu recomendo fortemente que tu tentes fazer de novo todas as 4 contas que a gente fez hoje, tá? Para fixar esse assunto, porque ele é dos mais importantes aí da física, de longe, assim. É o mais, com certeza, mais importante da física 3. Okay. Perfeito? Pronto, ainda hoje eu vou colocar lá a matéria toda, os slides e as teóricas, e depois também colocar os exercícios que nós fizemos, as resoluções dos exercícios, para a pessoa ver lá a série 1, série 2, série 3 e percebe que é a resolução. E assim também ajuda o professor a perceber a linha. Pronto. Pronto, então tá bom. Bem, então é isso. Precisando de qualquer coisa, é só chamar, tá? Muito obrigado. Pronto, fica combinado então sábado, certo? Até sábado. Então vá, obrigado então, obrigado.